Gênesis capítulo 38, verso 24. Diz assim: passados quase 3 meses, foi dito a Judá: Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida. Então disse Judá: tirai-a para fora para que seja queimada. Em tirando-a, mandou ela a dizer a seu sogro: do homem de quem são estas coisas eu concebi. E disse mais: reconhece de quem é este selo, e este cordão, e este cajado? Amém? Graças a Deus. Tamar ficou viúva, e pelo levirato, lei do levirato, um irmão dele haveria de desposá-la para que lhe desse um herdeiro. Mas Judá, sendo sogro dela, não fez isso. Ela então assentou-se à entrada da cidade, passou-se como uma prostituta, e então Judá, sendo também viúvo, viu ela sentada e manteve com ela relacionamento sexual. Essa palavra hoje fala da bênção do relacionamento sexual, mas fala também da maldição dos relacionamentos sexuais e como nós devemos fazer. Porque nem todos nós, nenhum de nós nasceu com o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo que vem nos conduzir como nós devemos proceder. E aí ele disse que daria a ela como pagamento pelo serviço um cabrito. E ele foi ao rebanho e mandou o servo dele trazer um cabrito. E trazer um cabrito para pagamento, ela não foi achada. Ela saiu, foi embora, e aí vem a notícia, né? Falou assim: ela não encontrei ela. Está no verso 22. Tendo voltado a Judá, disse: não a encontrei. E também os homens do lugar me disseram: aqui não esteve prostituta cultual nenhuma. Respondeu Judá: que ela o guarde para si, para que não nos tornemos em opróbrio. Mandei-lhe com efeito o cabrito, todavia não a achaste. E ela pediu uma garantia pelo pagamento, né? Falou assim: você vai trazer o cabrito, mas que garantia você me dá? Aí respondeu ele: que penhor darei? Ela disse: o teu selo, o teu cordão e o cajado que seguras. Ele, pois, lhe os deu e a possuiu, e ela concedeu-te. Olha bem, né? O que houve aqui? Um relacionamento sexual e ilícito, embora, né, o que mostra essa palavra para nós, em tudo que nós colocamos a nossa mão, a nossa vida, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, fica ali a nossa marca. Aqui com Judá ficou, carregava o selo, né, que identificava ele, né, que identificava a família, o selo dele, né? Quer dizer, eu estive aqui, né? E o cordão segurava o selo e o cajado que ele tinha, que todos os pastores possuíam, que traziam consigo, demonstrando a autoridade dele. Então ele tinha o selo, a identidade, e tinha a autoridade, o cajado, a identidade e o cajado. E acontece que ele não se deu que ela era a nora dele. Ela se disfarçou ali, né? E isso aconteceu, e ela concedeu, né? Não recebeu o pagamento, mas guardou consigo o selo, o cordão, o selo e o cajado, que era a identidade de quem seria o pai, quem foi o pai
no caso dos gêmeos, né, que ela concebeu. Isso mostra para nós o seguinte, que tudo que nós fizemos na nossa vida provocou uma ligação. Então, tudo, né, que fazemos tem uma ligação. Tudo que for ligado na terra será ligado no céu. Ah, mas não veio Jesus, né? Pegou os nossos pecados e lançou no mar do esquecimento, e deles não se lembra mais? Deus não se lembra, mas haverá sempre uma cobrança, um fantasma, fazer um fantasma daquela pessoa que você, né, que possa ter relacionamento sexual, pode ser quem for, vai ficar aquele fantasma, porque há uma ligação de alma. Relacionamentos sexuais traz ligação de alma. Aquela pessoa sempre vai ficar presente na vida, sempre vai estar ali um fantasma, né? E então, como quebrar isso, né? Como quebrar isso? Isso tem que ser quebrado. Ah, mas faz 20 anos, faz 30 anos, não interessa. O que houve foi uma ligação. E essa ligação de alma sempre vai gerar fruto, sempre vai gerar uma cobrança, né? Vai ter uma cobrança, vai ter uma contaminação, e isso vai perseguir a pessoa a vida inteira dela e vai sempre produzir problemas, vai produzir ciúmes, vai produzir divergência para frente, vai ter uma vida conjugal, né? Aí a pessoa reata com a vida e vai ter uma vida conjugal. Essa vida conjugal, ela geralmente ela não vai ser sadia, ela vai ter uma contaminação ali. Agora, como devemos proceder? Tem a oração, você deve fazer uma oração quebrando a ligação de alma. Isso tem que ser quebrado. Da mesma forma, a palavra de Deus faz um paralelo entre a idolatria e a prostituição. Fala que a idolatria é prostituição. Por quê? Tendo um Deus verdadeiro, um Deus que criou os céus e a terra, né? A pessoa vai e serve a ídolos, né? Então, houve uma reunião da igreja com os apóstolos ali, e eles chegaram a uma conclusão de que os gentios que se convertem, né, está no capítulo 15 do livro de Atos, né, no verso 19 e 20, pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Então nós somos gentios, né, convertemos a Deus. O povo que não é judeu convertia-se a Deus, e eles queriam o quê? Impor a eles os rituais dos judeus. Aí Paulo e eles, orando ao Espírito Santo, eles tiveram um discernimento, né? Pedro se contaminou com isso, tanto é que Paulo fala com ele, né? Lançou nele, sendo tu judeus, você vive como gentio, você está no meio de judeus, você quer viver como judeu, você está nos gentios, você quer viver como gentios, então você precisa saber, você precisa definir. E ele diz o seguinte, aqui também, né, como deve-se proceder os gentios. Até hoje, né, nós que somos gentios, mas que fomos enxertados na videira verdadeira, né, há umas contaminações, umas cobranças para rituais, para guardar rituais. E ele diz aqui, mas escreve-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos. O ídolo é uma prostituição espiritual. Serve a Deus, mas tem uma prostituição, quer dizer, serve a outros, né? E aqui serve o ídolo. Então é para se abster de contaminação de ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Quer dizer, é isso que devemos preservar, né?
Agora, ninguém nasceu santo, né? Ninguém nasceu com o Espírito Santo. Então, a palavra de Deus nos leva a discernimentos espirituais e a palavra que nos cura, né? Então, como curar, né, pessoas que tiveram relacionamentos sexuais, né, com outras pessoas, né? Ela deve fazer o quê? Orar e fazer desligar a alma daquela pessoa. Desliga e aqui se acaba, porque não é somente o corpo ali em conjunção, né? Há uma ligação de alma, né? Então a pessoa precisa ficar livre daquilo, né? A idolatria também traz esta ligação. Então as pessoas se convertem e falam: eu me esqueci, né? Faz muito tempo, né? O que tem a ver? Tem muito a ver. Já se curvou, né? Essa palavra não vai mexer no passado, né? Mas para limpar, não é para te condenar. Você que é de Deus, né? É para te curar, é para te sarar, né? Porque aí ficaram cicatrizes e o mundo espiritual vai ficar te cobrando, né? Deus se esqueceu, nasceu de novo, glória a Deus, mas ficou uma semente de cardos e abrolhos, de espinhos, sempre produziu um fruto ruim, né? Então, como devemos proceder? A idolatria, nós devemos, né, pedir ao Espírito Santo para nos lembrar das atitudes que nós fizemos, de como servimos a ídolos, tá? Nos curvando a ídolos. Isso tem que ser renunciado, né? Porque ele vai passar a vida a limpo. Para quê? Para que as acusações, né, as interferências na nossa vida de espíritos malignos sejam cessadas, sejam caladas, né? Assumindo uma posição. Então nós devemos tomar posição. E então as pessoas servem a ídolos e depois se convertem e falam: não tem problema, né? Isso foi muito tempo. Não, mas o tempo não apaga isso. Nós precisamos ficar limpos. É a palavra de Deus que vai nos limpar. Então, como nós devemos proceder, né? Tem que lembrar destas coisas. O Espírito Santo vai nos lembrar. Ele nos lembra de todas as coisas, né? E ele vai lembrar, tem coisa que vem tão vívida, né, que você até é constrangido pelo Espírito. Aí você renuncia. Fala assim: eu fazia isso, eu fazia aquilo. Ó Senhor, isso é transgressão, é pecado, me livra disso. E a alma foi ligada. A alma foi ligada aos relacionamentos ilícitos anteriores, ou até lícito, mas depois não houve mais, né? E há de desligar a alma, né? Para quê? Para que você se torne livre e a outra pessoa seja também livre. Para que parar de produzir reflexo na sua vida sentimental, né? Isso, né? A pessoa se converte, mas tem vida emocional, conjugal, está presa ali, está amarrada ali, porque não desligou a alma, né? Então, a palavra de Deus nos cura. Então, essa palavra é para curar. Essa palavra, né, era para ter mais gente aqui para receber isso, né? Da mesma forma, pessoas que ficaram ligadas nas idolatrias, servindo a ídolos, praticando idolatrias, rituais. Então isso tem que ser confessado, porque isso também prende a pessoa no mundo espiritual, prende a vida sentimental, a vida conjugal e também a comunhão com Deus. Isso fica travado. Então, né,
aqui é tão sério, né, que essa palavra nos fala, sério, porque a palavra de Deus é para corrigir, para exortar e para edificar, que em Judá, o que foi? Ele foi, mas ficou ali o selo dele, a identidade dele, e também ficou ali a autoridade dele, mostrando para nós a seriedade destas coisas, né? E a vida sexual santa, ela traz bênção. Deus deixou para isso, para trazer bênçãos, né? Agora, né, como ninguém nasceu convertido, ninguém nasceu com o Espírito Santo, mas se converteu, mas é preciso limpar estas coisas, para que não tenha os espinhos, os abrolhos, né? Quando ele falou com Adão, falou assim: a terra será maldita por tua causa, ela vai produzir abrolhos, vai produzir espinhos, né? Então, aí nós vemos essa situação, né? Então, lembrando, né? Precisamos lembrar, precisamos repassar. Tive experiência quando comecei a fazer essas coisas, né? Quando, já falei aqui, né? Eu feri o meu irmão e saiu sangue, né? Depois de 30 anos, Deus me lembrou, sangue de irmão, né? Então tive que confessar, eu tive que renunciar aquilo. Eu tive que, né, pedir perdão a Deus por aquelas coisas, por aquilo, para derramar sangue de irmão. Então, muitas coisas nós fizemos ficaram ali, tanto o nosso selo, a nossa identidade, como a nossa autoridade. E a autoridade e o selo precisam ser resgatados. A verdade é essa. Eu sei que pode haver polêmicas a respeito disso, mas o Espírito Santo vai mostrar a cada um de nós aonde que ficou o nosso selo e a nossa autoridade, e nos lavar completamente. Para quê? Para que tenhamos, né? Para que Jesus veio? Para quê? Para que tenhamos vida e vida com abundância. Mas porque muitos, né, embora se convertendo, têm problemas. Tem problemas conjugais, tem problemas espirituais, aquilo está sempre cobrando, e a pessoa não sabe de onde que veio aquilo, né? Porque esqueceu, né? Ou achou, falou assim, porque se converteu, aquilo ficou limpo. Não, né? Envolvimento com ensinos de demônios, né? Envolvimento com feitiçarias, né? Bruxarias, tudo, né? Pessoas se convertem, mas elas sempre têm problema e ela não sabe aonde está isso, né? Nós vemos, né, que contra a luxúria, a sabedoria nenhuma prevalece, porque Salomão, né, ele era movido por luxúria, ele tinha milhares de mulheres, mas o que movia ele era uma luxúria. Para que isso, né? Por que isso? Ele não conseguia olhar e não desejar, né? Então, o que aconteceu? Como ele se envolveu com mulheres pagãs, né? Que não era ali afeita ao povo judeu, que não tinha ali a boa semente do reino, elas o influenciaram e ele foi levado a quê? Foi levado à idolatria, a cultuar até os astros, o sol, a lua e aos deuses delas, né? Então, embora fosse o homem mais sábio, ele se envolveu com essas coisas, e contra a luxúria, a maior sabedoria não pôde ali livrar ele. Então, não é questão assim, eu sou sábio, eu sou isso, aquilo. Não brinque com essas coisas. Isso vai produzir frutos ruins. E os frutos são espinhos e são abrolhos, né? E ninguém quer isso. E Jesus veio trazer para nós uma vida, e vida com abundância. Então, isso não quer dizer a respeito de salvação.
mas de ter vida abundante na terra, né? Porque éramos filhos do diabo, a verdade é essa, né? Mas Deus, com sua misericórdia, nos fez filhos dele, nos tornou filhos dele, nos dando o Espírito Santo, e nós devemos o quê? Usar das armas celestiais para ir limpando a nossa vida. E estas contaminações, elas produzem reflexos nas gerações. Olha bem, o envolvimento da idolatria, ela contamina até a terceira e quarta geração. Agora, só através de Jesus, através do Espírito Santo, isso vai ser quebrado. Aí você pode quebrar, mas quebra como? Ó Senhor, eu não quero colher estes frutos, eu não quero colher espinhos e abrolhos, nem que isso vá para a minha geração, mas eu vou limpar a minha vida, eu vou cortar os laços de alma, a ligação de alma, para que eu não venha produzir frutos, porque aquilo, né, é como um fantasma que vai ficar perseguindo a pessoa. A idolatria vai perseguir, os demônios vão querer perseguir. Ah, mas eu sou salvo, eu tenho o Espírito Santo, sim, mas sempre vai ficar aquilo, aquele resquício, né? Aquela nódoa. Agora, quando você desliga a alma e renuncia aos atos de idolatria, você vai ficar livre. Da mesma forma, perdão. Se não perdoa, o que vai acontecer? Quando você não perdoa, né, você não vai ter perdão de Deus também, né? É o pecado que Deus não perdoa, aquele que não perdoa, né? A pessoa que não perdoa, ela vai ser entregue a quem? Aos verdugos. O que são verdugos? É uma casta de demônio que vai ficar castigando a pessoa. Verdugo era o carrasco que ficava batendo na pessoa. Então, a pessoa que você não perdoa vai dormir com você, vai tomar banho com você, vai jantar com você, vai andar com você, sempre, né, vai ficar ali aquele fantasma, que são castas de demônio te perseguindo e te ferindo. E aquilo vai produzir raiz de amargura. É como se fosse uma ferida aberta que sempre é tocada, que sempre vai sangrar. Então, né, aí a palavra de Deus vem para nos curar, mas devemos o quê? Que as pessoas ensinam muito, né, falam muito perdão, perdoar, mas como perdoar? O perdão tem que ser liberado com a boca, com a boca e com o coração. Você perdoa essa pessoa em obediência à palavra de Deus. O que vai acontecer? Aí a alma foi ligada por causa de uma ofensa. Foi ligado por causa. Aí você desliga aquilo. Então a pessoa fica livre, você fica livre, e a que vai produzir sentimentos ruins vai ficar um tempo até produzir sentimento ruim, mas aquilo vai evaporar, vai desaparecer, e aquilo não vai te perturbar mais, aquilo não vai sangrar mais a sua ferida. Então, né, é pela palavra da fé, né? Obediência à palavra de Deus, eu libero essa pessoa, eu perdoo essa pessoa. É obrigado a conviver, a abraçar? Não. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Não tem acordo. A pessoa que está sempre te ferindo, né? Então você perdoa e cada um segue o seu caminho. E aí a pessoa vai ficar livre dos ataques dos verdugos, que é a casta de demônio que castiga, que fica tocando na ferida e fazendo ela sangrar, nunca vai fechar, né? Então, temos aqui hoje essa palavra, né? Uma palavra até, né, que remove a gente, leva a gente no passado, mas o passado precisa ser limpo, tá? O passado precisa ser limpo, e não é somente essas coisas, todas as transgressões que praticamos, elas precisam ser confessadas. Para quê? Para que não haja mais frutos, que não haja, né, colheita ruim, que não haja mais brechas, brechas para o diabo.
para que a nossa vida tenha prosperidade, né? A idolatria também traz problemas financeiros, sempre à volta de problemas financeiros. Por quê? Porque quando a pessoa se dedica à idolatria, serve à idolatria, o dinheiro dela serve para financiar, né, ídolos, né? Vai lá e compra os ídolos, faz ofertas para os ídolos, e também as pessoas fazem votos a ídolos. Então a parte emocional, espiritual, conjugal, financeira, muitas vezes, quase sempre, está preso nessas coisas. Então, nós devemos orar sobre a palavra de Deus, né? Resgatar o selo, resgatar a autoridade, fazer o desligamento de alma e fazer também o desligamento com todo relacionamento de idolatria, servindo, reconhecendo que transgrediu, que aquilo é pecado, para que seja curado, né? Para que aqueles frutos, né, não venham produzir aquela semente ruim, né? Porque de tudo que o homem planta, o homem vai colher. Então vai ter uma colheita. Mas nós, passando a limpo o nosso passado, né, pela providência de Deus, pela misericórdia de Deus, pela bondade de Deus, nós vamos ficar limpos. E a ferida vai cicatrizar, a ferida vai fechar. E nós vamos colher bênção, nós vamos prosperar, nós vamos ter vida emocional e conjugal sadia, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, mas Jesus veio para destruir as obras do diabo, né? Nós andávamos em desobediência a Deus, servindo a estas coisas, mas nós fomos chamados para ser santo, para ser limpo, para a glória de Deus. Então, né, o conselho tudo que vier à sua mente, porque vai começar a vir, aí você vai renunciando, você vai quebrando as algemas, as ligações, né, de alma, você vai renunciando às idolatrias. Toda semente ruim que foi plantada, você arranca para que ela não possa produzir mais fruto, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. A palavra que mexe com a gente, né? Que fala que as pessoas têm, né, a sala, o quarto, né, tá ali limpo, tá varrendo, mas tem um sótão, né? Aquele quartinho de despejo, que a pessoa vai colocando tudo que não presta mais, né? Está quebrado, está com defeitos, você vai jogando ali, né? Então, assim também somos nós espiritualmente, emocionalmente, né? Tem coisas que você não quer ver falar, né? Que elas até se constrange em falar e não quer nem lembrar, né? Mas essas coisas ficam vivas, né? Ficam vivas e sempre reivindicando. Você me serviu na idolatria, né? Já vai ficar falando, mas Jesus veio para destruir, né, as obras do diabo, a acusação que pesa contra nós, né? E veio fazer calar e arrancar a semente ruim para a glória de Deus. E que você possa entender o mecanismo espiritual, né, para não colher frutos, nem a sua descendência, que você vai cortar, né, para a felicidade sua, né? E a palavra de Deus fala que bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. Isso está relacionado ao temor do Senhor, quer dizer, né? E você vai entender, né, aqueles também que tiveram envolvimentos com demônios, né, com bruxarias, né, com obras malignas, tudo isso, né, muitos de nós fizemos, né,
Então, roubos, furtos, tudo isso produz semente, uma semente de espinhos. Aí nós devemos passar nossa vida limpa, renunciando. Isso é uma maldição, né? Não sei, né? Só sei que é colheita daquilo que plantamos na nossa vida. Jesus nos aceitou do jeitinho que nós somos, mas nós devemos passar a nossa vida a limpo diante dele, para que a gente não venha ficar colhendo espinhos na nossa vida, tendo vida bloqueada em várias áreas. Eu vejo pessoas convertidas, mas que tiveram envolvimento com ensinos e com práticas de bruxarias. Aquelas pessoas sempre têm uma recaída, né? Sempre tem problemas e não sabe por quê, mas é porque não levou a uma confissão diante de Deus, a uma renúncia daquilo, né? Para a glória de Deus e para a pessoa ter uma vida liberada, né? Receba com alegria e como remédio para que a tua ferida seja cicatrizada, você seja curado, você seja salvo e liberto para a glória de Deus. Seja sarado.